Essa vai ser uma aula sobre introdução à evolução. Então, nós vamos entender o que é evolução e os conceitos, os principais conceitos que existem dentro da evolução. Nós ainda não vamos falar nessa aula sobre o conceito atual da evolução, e sim os conceitos que deram origem ao que hoje nós consideramos como o conceito mais adequado dentro do que nós conhecemos na ciência. Primeiro, nós temos que entender o que existia antes da evolução, antes do pensamento evolucionista. O pensamento evolucionista ele surgiu quando os cientistas começaram a propor que a evolução existia. E o que é evolução? A evolução nada mais é do que a mudança dos seres vivos com o passar das gerações. Então, a partir do momento que os cientistas começaram a propor que os seres vivos eles têm a capacidade de mudar durante as gerações, foi criado então um pensamento evolucionista. E o que existia antes é chamado de pensamento fixista, porque antes de vir esse pensamento evolucionista, as pessoas acreditavam que os seres vivos não mudavam, por isso eles eram fixos. Da forma como eles se originaram, eles permaneceriam. Então, nessa imagem aí, nós temos uma ilustração do que seria o pensamento fixista, né, o fixismo, e o evolucionismo. Aqui no fixismo, nós temos três tipos de borboleta, e esses três tipos de borboleta que existem viriam de três tipos de borboleta idênticos, ou seja, elas não mudaram. Passaram-se as gerações e elas continuam as mesmas. Então, os seres vivos que existem hoje são os mesmos seres vivos que teriam existido desde sempre. Já no pensamento evolucionista, nós temos as borboletas hoje como resultado de modificações que foram acontecendo durante as gerações em ancestrais. Então, nós teríamos aqui uma borboleta ancestral que, com o passar do tempo, teria sofrido várias modificações, dando origem às borboletas atuais. Então, no pensamento evolucionista, nós temos a mudança, a possibilidade dos seres vivos mudarem com o passar do tempo. Um dos primeiros cientistas a ser reconhecido por seu pensamento evolucionista foi Jean-Baptiste Lamarck, que nasceu em 1744 e morreu em 1829. Lamarck propôs uma das primeiras teorias da evolução, a qual hoje nós sabemos não é muito correta, no entanto, foi a teoria que deu o ponto de partida para que hoje nós tivéssemos as teorias que nós conhecemos como mais ideais ou mais possíveis de realmente terem acontecido. A teoria de Lamarck, que é conhecida como lamarquismo, se baseia na chamada lei do uso e desuso. Segundo Lamarck, uma estrutura do seu corpo, ela vai se desenvolver, vai crescer a partir da necessidade. Então, se você tem uma parte do seu corpo que ela é muito usada porque ela é muito necessária para a sua sobrevivência, ela vai se desenvolver e vai crescer. Em contrapartida, se você tem uma parte do seu corpo que ela é desnecessária, que não tem muito uso, ela vai começar a atrofiar e desaparecer. Por isso, o nome da lei é Lei do Uso e Desuso. Um dos principais exemplos que são usados para exemplificar a Lei do Uso e Desuso do Lamarck é o exemplo da girafa. Porque é sabido que as girafas originalmente tinham um pescoço curto, como nós vemos aqui na imagem. Existem fósseis que mostram que existiam girafas de pescoço curto. Segundo Lamarck, essas girafas se tornaram as girafas atuais, que têm um pescoço longo, porque elas precisaram comer folhas que estavam em regiões mais altas, devido a uma seca na região da África, a vegetação rasteira, arbustiva, ela foi desaparecendo, permanecendo apenas a copa das árvores disponíveis para elas comerem. De tanto elas esticarem o pescoço para tentar alcançar as folhas mais altas, elas teriam então tido um desenvolvimento do pescoço. O pescoço foi crescendo por uma necessidade, né? A necessidade de alcançar essas folhas mais altas. Além de Lamarck propor que as estruturas elas se desenvolvem de acordo com a necessidade, ou seja, a evolução ela teria um propósito de melhorar a vida das espécies, né? Você precisa muito de uma parte do seu corpo, ela vai se desenvolver mais. Além disso, ele acreditava que essas características que iam aparecendo, né, que iam se desenvolvendo no corpo dos indivíduos, eram transmitidas aos descendentes.
Então, além da lei do uso e desuso, Lamarck também defendia a transmissão dos caracteres adquiridos para os descendentes. Ou seja, a girafa ela foi esticando o pescoço para tentar alcançar as folhas mais altas, o seu pescoço cresceu e os filhotes dessa girafa tinham pescoços mais longos. Então, à medida em que uma estrutura ela ia se desenvolvendo, por causa da necessidade, ela também ia sendo transmitida aos descendentes. Nessa teoria, nós temos duas falhas, e foi justamente por essas falhas que outras teorias surgiram depois. A primeira falha que nós temos é que Lamarck defende que a evolução ela tem um propósito, ela é proposital. Ela tem um propósito de melhorar a vida dos indivíduos. Como a girafa precisava alcançar as folhas mais altas, de propósito, o pescoço ele foi se alongando. O problema dessa observação é que isso não justifica os defeitos. Porque se a evolução ela trabalha para melhorar a sua vida, como nós podemos justificar os defeitos que aparecem em várias espécies? Né? As estruturas que vão aparecendo em algumas espécies que não são benéficas e sim prejudiciais, inclusive podendo causar a extinção de uma espécie. Então, a teoria de Lamarck não explica isso. Uma outra falha é que quando ele propõe que as características adquiridas são passadas para os descendentes, a gente vê que isso não é totalmente verdade. Muitas vezes você pode adquirir durante a sua vida uma característica nova e essa característica não vai ser passada para os seus descendentes. Então, por exemplo, se você vai numa academia e faz muita musculação, você vai adquirir uma musculatura maior, você fica musculoso, mas os seus filhos não nascerão musculosos por isso. Depois de Lamarck, houveram vários cientistas que também trouxeram conceitos diferentes dentro da evolução. No entanto, os dois cientistas ficaram marcados como aqueles que mudaram efetivamente o pensamento evolucionista foram Charles Darwin e Alfred Wallace. Eles tinham uma certa diferença de idade. Charles Darwin ele nasceu em 1809 e morreu em 1882, enquanto Wallace ele nasceu em 1823 e morreu em 1913. Mas apesar dessa diferença de idade, eles eram contemporâneos, eram cientistas na mesma época e ambos eles criaram uma teoria para explicar a evolução, que é a teoria mais próxima daquilo que hoje nós consideramos como a teoria moderna da evolução. A teoria moderna da evolução, que é aquela que a ciência acredita hoje, é baseada nos conceitos trazidos tanto por Darwin quanto por Wallace. Os dois, apesar de serem contemporâneos e chegarem às mesmas conclusões, eles não trabalharam juntos. Os dois chegaram às mesmas conclusões de forma totalmente independente e um não sabia do trabalho do outro. Existe até uma história com relação aos dois, porque o Darwin ele já tinha feito seu estudo, viajou durante muitos anos em navios, investigou a natureza de vários lugares do mundo e chegou às suas conclusões a respeito da evolução, mas não publicou o seu trabalho. Ele manteve seu trabalho arquivado por um tempo. Enquanto isso, Wallace também viajou o mundo em navios e também chegou ao final do seu trabalho, escreveu todo o seu manuscrito, mas antes de publicar, ele mandou o seu manuscrito para a comunidade científica e esse manuscrito chegou nas mãos do Darwin. Quando Darwin percebeu que outro pesquisador tinha chegado nas mesmas conclusões que ele, Darwin publicou o seu livro. No livro, Darwin ele cita a existência de Wallace, ele cita que Wallace também chegou a essas conclusões, então Darwin ele não roubou a ideia do Wallace, mas porque ele acabou publicando o seu livro primeiro, ele acabou se conceituando dentro da comunidade científica por causa disso, e hoje todos nós conhecemos a teoria da evolução com o nome de Darwin. As teorias propostas por Darwin foram publicadas na forma de um livro, que é o livro A Origem das Espécies, que é esse aqui é a versão em português, e nela ele traz os princípios básicos que explicariam a evolução, e vocês vão ver, eu vou explicar nos próximos slides, que essa explicação que ele dá bate de frente com alguns conceitos que Lamarck tinha proposto. Então, a gente vai ver que, não que Darwin desmentiu Lamarck, mas ele conseguiu explicar muito melhor
como a evolução efetivamente acontecia. Bom, no que se baseia a teoria de Darwin e também de Wallace? No que nós chamamos de seleção natural. Na seleção natural, a primeira coisa que nós temos aqui de diferente para a teoria de Lamarck é que as características elas não surgem com o propósito de melhorar as espécies. Na verdade, elas surgiriam ao acaso. Então, simplesmente as características surgem durante as gerações. Algumas vezes, indivíduos nascem com características diferentes. Então, esse surgimento seria ao mero acaso. No entanto, depois que essas características surgem, elas podem tornar o indivíduo mais adaptado ao meio ou não. Então, se a característica que surgiu, essa nova característica, é uma característica que traz benefícios para o indivíduo, ele consegue se adaptar melhor ao meio, ele vai conseguir viver mais tempo, consequentemente, ele vai conseguir gerar mais descendentes e, portanto, essas características perdurarão dentro da população, ou seja, mais indivíduos terão essa mesma característica benéfica. Em contrapartida, se a característica que surgiu foi uma característica que tornou o indivíduo menos adaptado, ou seja, esse indivíduo ele não vive tão bem no meio ambiente, essa característica fará com que esse indivíduo viva menos, deixe menos descendentes e a tendência é que essa característica vá diminuindo na população, inclusive podendo desaparecer. Então, nós temos essa imagem aí para tentar explicar mais ou menos como isso funciona. Então, nós temos aí na imagem uma população de ratos e esses ratos eles tinham duas variantes. Nós tínhamos os ratos de coloração escura e ratos de coloração clara. E essa população de ratos ela se mudou para uma nova área e essa área era uma área de pedras, onde a pedra era escura, muito parecida com a cor dos ratos escuros. Como esses ratos escuros tinham uma cor parecida com a cor da pedra, os ratos escuros estavam camuflados. Então, ao contrário do que Lamarck pensava, o rato ele não ficou escuro para se camuflar. Ele já era escuro. No caso aqui, foi só uma vantagem. O fato dele ser escuro permitiu que ele estivesse camuflado, mas não aconteceu de propósito. Já os ratos de coloração mais clara, como a cor deles destoava muito da pedra, eles eram mais visíveis e, portanto, quando aves de rapina, águias, vão se alimentar, elas vão enxergar primeiro os ratos de cor clara. Então, os ratos de cor clara vão começar a desaparecer. Por quê? Vão ser mais predados. Então, a característica aí, ela já existia, ela surgiu ao acaso. Tinham ratos de duas cores, característica que simplesmente surgiu, só que ter a cor escura era uma característica vantajosa, ter a cor clara era uma característica desvantajosa. Como aqueles de cor escura sobreviviam mais, deixavam mais descendentes, nós temos aí no final da imagem que a maioria dos ratos que sobreviveu tinham cor escura e não cor clara. Então, nós temos aí uma imagem clara de como acontece a seleção natural. Características aparecem ao acaso e a natureza seleciona quem vai sobreviver. Por isso o nome da teoria é seleção natural. É a natureza que seleciona os indivíduos mais adaptados. Usando o exemplo da girafa, só que agora na visão de Darwin, na visão da seleção natural, nós teríamos então dois tipos de girafa. Nós teríamos a girafa de pescoço curto e as girafas de pescoço longo. Então, não é que a girafa de pescoço curto esticou o pescoço até ficar com o pescoço longo. Não, existiam as duas. No entanto, quando houve uma seca e a vegetação que sobrou foi só a vegetação muito alta, as girafas de pescoço curto morreram de fome. Então, sobraram apenas as girafas de pescoço longo, que são essas que existem hoje. Bom, e qual seria a falha da teoria de Darwin e de Wallace, a teoria da seleção natural? Na verdade, não seria uma falha, e sim a ausência de explicação. Darwin ele propôs que as características surgiam ao acaso. Então, as características boas ou não tão boas, elas surgiriam ao mero acaso. No entanto, ele não soube explicar como.
Como essas características surgem? Por que características surgiriam do nada no meio da população? Por que uma nova estrutura apareceria ou uma estrutura desapareceria em um indivíduo? Ele não soube explicar isso e ele não soube explicar por um motivo claro. O livro de Darwin foi publicado em 1859. E nesta época ninguém conhecia sobre a genética. A primeira e a segunda lei de Mendel, que foram propostas por Gregory Mendel, só foram ser reconhecidas pela comunidade científica em 1900, anos depois de Darwin. Então, Darwin ele não teve acesso a essas informações. Então, ele não conseguia explicar como as características surgiam. Depois, com o advento da genética, com o reconhecimento de que realmente a genética existia, nós conseguimos entender que essas características surgem por mutações genéticas, alterações que geralmente ocorrem ao acaso, mas alterações que ocorrem no material genético, no DNA. E é justamente por isso que hoje nós não seguimos o darwinismo, porque Darwin teve uma teoria muito boa, mas que não explicava tudo. Nós seguimos o neodarwinismo, ou teoria moderna da evolução, que é a teoria de Darwin, porém com o acréscimo de todas as informações que vieram a posteriori. Bom, essa foi a nossa aula de introdução à evolução. Meu objetivo era que vocês entendessem o que é evolução e como o pensamento evolucionista ele foi se desenvolvendo até que nós chegássemos ao que nós conhecemos hoje. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a teoria mais aceita atualmente, que é a teoria moderna da evolução.